Bora, fiel, porque o vídeo está recheado de informações para trazer para vocês. Agressão com cadeirada no vestiário após jogo Corinthians e Barcelona de Guayaquil, envolvendo Memphis Depay e o zagueiro Gustavo Henrique. Vou trazer essas informações para vocês. Vamos falar também sobre a fragilidade da comissão técnica do Corinthians, que resulta em agressões no vestiário, tá, fiel? E também nomes preferidos do Corinthians para contratar em caso de demissão de Ramon Dias, tá? Primeiro nome que surgiu na lista, o treinador Tite, o famoso Adenor da Fiel aí, que vocês adoram, tá, fiel? E vamos falar também sobre Luiz Castro, informação importante no canal do Corintianeiro. Peço humildemente para você deixar o like e se inscrever em nosso canal, totalmente gratuito, você não vai pagar nada por isso, além da satisfação de nos ajudar. Mas só deixa o like se assim eu merecer, certo, fiel? Então, bora falar de Corinthians. Vamos falar de Timão aqui. Primeiramente, o meu bom dia para você, que Deus possa iluminar você e toda a sua família com saúde em abundância, tá, fiel? Vamos falar de Corinthians porque tem muitas informações para trazer aqui. Quero já começar com a briga, irmão. Já quero começar com a briga aqui no vestiário entre Memphis, e Gustavo Henrique após o jogo do Barcelona de Guayaquil. Só que eu fui apurar as minhas informações com as pessoas com que trabalho, tá? Porque muitas pessoas ainda visam likes e cliques e aumentam a discussão. Então a primeira coisa que eu quero trazer para vocês aqui, a primeira de todas, não teve cadeirada, tá? Houve uma discussão acalorada, uma discussão bastante tensa, tá? Com bastante intensidade entre Memphis e Gustavo Henrique, porém não houve nenhum tipo de agressão física nessa discussão. Segundo, muito me surpreenderia se não houvesse discussão depois de você levar um sacode de um time do Equador, depois de você fazer um papel horrível, depois de você dar um chute no gol só aos 18 minutos do segundo tempo, depois de você tomar 3 gols do Barcelona de Guayaquil, muito me surpreenderia desculpa, fiel, muito me surpreenderia se não tivesse uma discussão dentro do vestiário, se os jogadores não se discutissem. Tem que discutir, um tem que cobrar o outro nessa situação para ver o que está acontecendo com o Corinthians, porque não é normal você levar um placar extenso desse, tá, fiel? Não é normal você levar um placar extenso desse. Só que tem líderes do Corinthians que chamam a responsabilidade, tá, fiel? Bati a mão aqui porque tinha um mosquitinho voando aqui perto da câmera. Então tem muitos líderes do Corinthians que querem chamar a responsabilidade. Romero é um desses líderes, o Memphis pelo menos está tentando fazer o papel de um desses líderes, e às vezes uma cobrança no momento acalorado não cai bem, e aí tem a volta, né, a repercussão, que aí o outro cobra o outro não aceita e vira essa discussão. Eu não tenho informação, até porque eu não sou nenhuma mosquinha, como muito jornalista aí que tem o poder de entrar lá dentro e ver exatamente passo a passo o que aconteceu. A informação que chegou até mim foi, Corintianeiro, houve uma discussão acalorada, houve uma discussão tensa, em que os dois personagens principais eram o Gustavo Henrique e o Memphis Depay, onde eles bateram boca em tom de voz alta um com o outro, tá, fiel? Então, para a gente entender melhor, acredito que o Gustavo Henrique deve entender um pouco inglês, porque mesmo que ele tenha jogado lá na Espanha, mas ele jogou muito lá no time do Ronaldo na Espanha, que o Ronaldo comprou lá, Valladolid, então ele deve ter um inglês, porque na Espanha, hoje no Brasil já está sendo necessário o inglês, na Espanha então é essencial que você saiba inglês também, tá? Então, acredito que houve a discussão entre os dois lá, como chegou a informação, mas que não houve agressão. Terceiro ponto, tá, fiel? Que eu quero trazer para vocês aqui, que é de grande importância. No vídeo anterior, eu trouxe para vocês que há um racha no grupo. Pelo menos foi uma opinião minha. Vocês lembram? Falei, fiel, eu tenho uma opinião sobre o Garro e eu tenho uma opinião e uma informação sobre o Garro, que passei no vídeo de ontem. Se você quiser, eu vou deixar no final do vídeo aí para você clicar e lá assistir. Então, a evidência agora, a gente comprovamos o fato agora que há um racha no elenco. Corintianeiro, você tá falando isso para tumultuar um ambiente que já tá difícil, você tá falando coisas que você não sabe. Fiel, prestem bem atenção, Thales Magno tem total insatisfação com o treinador porque não consegue minutagem em campo. O Igor Coronado é do mesmo time. Eu não consigo ser titular, já teve aí divergências com o treinador desde o ano passado, o Igor Coronado, por falta de oportunidade. Rodrigo Garro totalmente insatisfeito pela perca da camisa,
por não ter ido para a Rússia, que ele queria ir, era o salário da vida dele. Tem contrato com o Corinthians não quis vender. Então, tem muitos jogadores nesta panela, vamos dizer assim, que tá contra Ramon Dias, aí junto os treinadores que tá a favor do Ramon Dias e dão treta. Fiel, toda equipe de futebol, todos, não vou falar todos os jogadores, mas toda equipe de futebol, nem todos são amigos um do outro. Toda equipe de futebol tem os mais chegados e os menos chegados, acredita assim. Só que mostra totalmente a fragilidade da comissão técnica na moral com os jogadores e na falta de força dentro do vestiário. Porque com treinadores mais cascudos, com treinadores mais sérios, com treinadores mais firmes, com treinadores com mais status de treinador, o que é isso? Com treinadores consagrados no futebol brasileiro, não tem esse tipo de briga, pelo menos perto do treinador não. Porque são treinadores de pulso, treinadores firmes, não treinador que você leva 3-0 e chega lá na entrevista coletiva e fala que a gente tem que aceitar que eles foram melhores. Isso você não ganha força dentro do vestiário, isso você não ganha moral dentro do vestiário, então é por isso que acontecem essas brigas, porque não tem quem cobra, mas foi uma discussão calorosa em que o Fabinho Soldado precisou entrar no meio para separar. Isso é informação e fato. Agora que houve cadeirada, isso aí é apenas para ganhar cliques e like em cima de vocês. E eu falo mesmo, tá, Fiel? Eu falo mesmo. Aí já estão, aí vamos dizer assim, apelando para ganhar visualizações. E não houve cadeirada, por isso que está o ponto de interrogação na capa do meu vídeo. Certo, Fiel? Então vamos seguir aqui falando de Corinthians, porque tem muito mais informações para trazer para vocês. Se o grupo do Corinthians estiver rachado, realmente, a gente precisa de um líder na comissão técnica. Alguém que chega, ou um líder nos jogadores, alguém que chega e faça esse racha acabar. Primeiramente porque é muito estranho o Corinthians vir de 9 vitórias no ano passado, começar o Paulistão nesse ano com uma campanha incrível e de repente, do nada, o time parou de jogar bola. Do nada o time parou de jogar bola. E aí, contra o Barcelona de Guayaquil, teve aquela bola que o Garro não passou pro Yuri Alberto, ele viu o Yuri Alberto, porque ele levanta a cabeça, ele vê o Yuri Alberto correndo livre e ele avança, avança, avança e não toca pro Yuri. Pode ser uma coincidência, mas é uma coincidência estranha. É uma coincidência de se pensar, pelo menos com a qualidade técnica do Garro. E a gente sabe que o Yuri e o Memphis são muito amigos, né, Fiel? Eles são aí muito amigos. E o Garro e o Memphis não é os melhores amigos. Então já vai começando a se formar rachas em grupo e eu espero que eu esteja errado. Espero de todo o coração que eu esteja errado e espero mesmo. Porque um grupo rachado é o começo de um declínio total. Um grupo rachado, você não vai ganhar títulos. Um grupo rachado tem o poder de derrubar qualquer técnico se eles não gostar. Um grupo rachado é o reflexo da renovação e transparência dos jogadores que lá estavam naquela época. Vocês lembram? Fagner, Gil, Cássio, os jogadores lá que os milindradinhos não poderiam encostar neles. Se um deles vão para o banco de reservas, o grupo inteiro faz o treinador cair. Isso chama grupo rachado. Isso chama jogadores que jogam o jogo que quer e não jogam o jogo que não quer. Que se tem um jogador que pode ser beneficiado com um passe para gol e não for parte do grupinho, eles não vão passar. Isso é um grupo rachado. Vocês estão entendendo o perigo de ter um grupo rachado dentro do clube? Então eu espero de todo o coração que eu esteja errado. Mas tem muitos fatos para a gente expor que dá essa comprovação e essa briga agora para mim foi o ápice. Porque é uma discussão, cara, tal, e eu espero que o Memphis tenha chegado pro Gustavo Henrique de todo o coração e tenha falado assim, irmão, você deveria ter vergonha de jogar aqui. Irmão, você tem que correr 1000 vezes mais que você está correndo. Aí o Memphis poderia retrucar também, porque o Memphis não faz um bom ano. Só que ainda em defesa do Memphis, um atacante no jogo de futebol não vive, não consegue se destacar se a bola não chegar nele. Então, para ele sair lá do ataque, para vir aqui atrás do meio buscar a bola, ele já está saindo de sua zona de conforto, ele já está fazendo uma posição que não é a dele. Que não é a dele. A mesma coisa do ataque não tá virando nada, o Gustavo Henrique, mas isso chegando bolas, né? Chega 1, 2, 3, não converte em gol, o Gustavo Henrique tem que sair lá da zaga para jogar de centroavante aqui. Aí vai estar fazendo uma posição que não é a dele, porque a bola não chegou nos nossos atacantes. Não tô blindando o Memphis, mas na minha opinião foi um dos, tá? Porque foi o elenco inteiro, mas foi um dos principais responsáveis pro Corinthians chegar nessa pré-Libertadores. Jogou muita bola, um jogador que puxa a marcação para si, chamou a responsabilidade para si, fez jogos importantes, gols importantes, junto com o Yuri Alberto, junto com o Ramon Dias, que teve sua participação benéfica lá nesse tempo, né? No ano passado em que o Corinthians classificou. E o Corinthians começou o ano não mal.
mesmo com alguns jogadores abaixo da média. Desculpa, Fiel, vou voltar não, tá? Mesmo com alguns jogadores abaixo da média, com o Gustavo Henrique abaixo da média, com o Memphis abaixo da... O Gustavo Henrique já era reserva, né? Vamos falar dos principais. Com o Memphis abaixo da média, com o Rodrigo Garro abaixo da média, com vários jogadores importantes abaixo da média, ainda assim o Corinthians fez uma campanha boa e não justifica 3-0 lá no Equador. Eu não estou tirando do mérito do time do Barcelona de Guayaquil, mas um grupo rachado faz um grupinho correr menos, um grupinho correr mais, aí há conflitos e há discussões no vestiário. Um exemplo claro disso é o Breno Bidon, que não correu nada na partida, Mateuzinho que não jogou nada, pelo amor de Deus de Hugo, mas o Hugo, cara, o Hugo com discussão ou sem discussão, ele é limitado, então não tem o que falar. Gustavo Henrique, na zaga, ele é limitado. O nosso treinador é um treinador inoperante, deixou Gustavo Henrique e André Ramalho na zaga, um time totalmente, uma dupla de zaga totalmente lenta. Então ele desguarneceu tudo a zaga do Corinthians, deixou o nosso principal jogador no banco de reservas, que é o André Carrillo, que tinha feito uma ótima partida contra o Mirassol. Então realmente é um conjunto de fatores que fazem ter essas discussões. Mas não se engane, se o grupo continuar rachado, se o grupo continuar brigado, aí sim vai ter um problema. Só que tem uma coisa, garotinho. Tem uma coisa que os jogadores e a comissão técnica está esquecendo. O Corinthians não vive em prol deles. O Corinthians tem uma torcida de 40 milhões de torcedores. E em específico uma delas chama Gaviões da Fiel, que já mandou um recado cobrando, que é o que nós esperamos também da nossa maior torcida organizada. Com todo respeito a Estopinha, a Pavilhão, são ótimas torcidas organizadas e nós gostamos de todas, né? Só que a Gaviões da Fiel, na minha opinião, ela toma os partidos, ela faz os principais protestos, ela tem a principal voz, na minha humilde opinião, tá, Fiel? É apenas uma opinião. Então a Gaviões já cobrou os jogadores, já cobrou. Não vou lembrar todas as palavras, mas disseram também que foi uma falta de respeito que fizeram com o Corinthians lá, não demonstraram amor, não demonstraram raça, e que vão ter que correr, prestem atenção, vão ter que correr o dobro no domingo contra o Santos. Então eles já avisaram, vocês não jogaram lá, vocês vão ter que correr o dobro. Vocês vão ter que correr o dobro e fazer de tudo para classificar para a final do Paulistão. Porque eles vão estar lá, o jogo é no Brasil, a conversa é diferente, tá? Então não vai achando que o mundo gira em torno deles, não, porque tem várias torcidas organizadas, 40 milhões de torcedores, uma delas é a Gaviões, que rege pelo clube, que torce pelo clube e que ama o clube, que vai cobrar quando tiver que ser cobrado. Vai cobrar quando tiver que ser cobrado. Então não vão achando não, porque na hora que a chapa esquentar o bicho pega, tá? E essa discussão, Fiel, tem que ter. Você tem que ter, porque tem que ter um negócio para acordar, não pode continuar do jeito que tá. Não sei quem puxou a discussão, se foi o Memphis, se foi o Gustavo Henrique, mas as discussões, os embates, tem que ter, porque o time não pode continuar nessa situação. Vou aqui continuar com as informações, que senão vai ficar muito extenso esse vídeo. Podia tirar um vídeo inteiro só para falar sobre isso, tá? Comentem, porque eu quero saber sua opinião, porque agora vamos falar sobre treinadores, tá, Fiel? Eu trouxe a informação que o nome principal da diretoria seria o Tite, isso no meu canal ontem, tá, Fiel? No meu canal ontem, às 6 horas da tarde, eu trouxe um vídeo falando sobre o Tite. Eu postei, depois várias informações foram postadas referente ao Tite. Eu vou sempre vender meu peixe aqui quando eu for o primeiro a dar informação. Vários canais começaram a postar referência ao Tite também, que realmente o Tite é esse nome preferido e que o Corinthians poderia avançar em cima do Tite. Tá? Eu vou vender meu peixe aqui quando a informação for minha, porque ninguém dá crédito. Então, o Tite é o nome principal. Eu não estou falando para vocês que não é fã do Tite, porque tem muito comentário, o Tite tem muita aprovação, mas também tem muita rejeição dentro do Corinthians, tá? E nem falei qual é o meu nome preferido. Eu dei a informação do que o Tite é o nome preferido da diretoria. Eu tenho que informar, Fiel. Não adianta você vir aqui nos comentários e falar, cara, você é louco? Cara, você não gosta do Corinthians? Cara, você viu que o Corinthians rejeitou o Corinthians? Eu não tenho o poder de contratar ninguém. Eu tenho aqui a obrigação de informar vocês o que está acontecendo no Corinthians. E é isso, o nome preferido da diretoria é o Tite. O primeiro nome que o Corinthians vai buscar é o Tite, tá? E trago mais informações para vocês referente. Em caso de demissão do Ramon Dias, se o Tite falar não pro Corinthians de novo, porque é totalmente possível o Tite falar o quinto não pro Corinthians, já falou 4, é totalmente possível falar o quinto não pro Corinthians, tá? Se o Tite falar não pro Corinthians, o Corinthians volta a negociar com o Luiz Castro novamente. Porém, a comissão técnica do Luiz Castro,
cara. Calma. Respira, corintianeiro. A comissão técnica do Luiz Castro, fiel, é 4 milhões de reais mensais. É 4 milhões de reais mensais a comissão técnica do Luiz Castro. É isso que o Corinthians estava brigando na época que estava negociando com o treinador para ele conseguir abaixar, e ele não abaixou o preço. É um baita treinador, um bom treinador, entende muito mais que Ramon Dias, e aí só que é uma comissão técnica de 4 milhões. O Corinthians está preparado para essa comissão técnica? O Corinthians tem grana suficiente para contratar o Luiz Castro? Aí que o Corinthians vai ter que se resolver. Então, de repente, o nome preferencial do time, às vezes nem é o Tite, às vezes pode ser o Luiz Castro, só que a grana não dá para contratar o Luiz Castro e eles vão no Tite. Pode ser, é uma hipótese, aí é uma opinião, só que é a informação que eu tenho para trazer para vocês, que vocês podem bater o carimbo, que o primeiro nome que o Corinthians vai buscar é o Tite e segundo o Luiz Castro. Pode ser que se o Ramon foi eliminado, perder para o Santos, ou que se foi eliminado no jogo de volta contra o Barcelona de Guayaquil, pode ser que não contrate nenhum desses dois treinadores. Eu não estou cravando os dois, tá, fiel? Pode ser que não contrate nenhum dos dois, não dê negócio com nenhum, ele vai ter que ir numa terceira opção, ele não vai ficar com o Ramon. Se não der certo um, não dá certo o outro, ele vai na terceira opção, tá? Essa terceira opção eu não tenho um nome ainda para trazer para vocês, mas os dois principais da lista chama Tite e Luiz Castro, tá, fiel? Guardem esses nomes, porque muitos canais depois vão dar e ninguém dá crédito para mim, então eu mesmo vou me dar o crédito se essa informação se confirmar futuramente. Mas é informação, não é opinião. Primeiro nome Tite e segundo Luiz Castro. E o que vocês acham disso? Vocês acham uma boa? Vocês acham que não? Vocês acham que o Corinthians deveria partir para outro treinador, tipo um Sampaoli, que é um treinador mais radical, ou treinador com pulso de vestiário? O Tite tem esse pulso, tá, fiel? O Tite tem esse pulso de unir jogadores, de fazer um grupo mais chegado. O Luiz Castro eu não tenho essas informações, mas sei que é um ótimo treinador, tá? Comandou o Botafogo aí, a gente viu o que fez, só que também é mercenário, né? Porque o Botafogo, líder do campeonato aí, recebeu uma proposta e vazou. Então tem que pôr tudo isso na balança. Será que ele não vai estar no Corinthians futuramente, receber uma proposta e vazar, deixar a gente aí na mão no meio do campeonato? Então tem tudo isso para pôr numa balança, mas é os dois nomes que eu apresento para vocês. Combinado, fiel? Estamos combinados? Isso é o que tem de mais atualizado do Corinthians. 6 horas da tarde eu tenho compromisso com vocês com mais vídeo do Corintianeiro. Meu muito obrigado por tudo. E vai, Corinthians!